Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Maico Luiz, o autor da webcomic Som On. É um prazer estar aqui falando com vocês. Nessa sequência de vídeos eu vou falar um pouquinho sobre os episódios iniciais da webcomic. Eu ainda estou aprendendo a desenhar, então os desenhos iniciais eles ainda estão muito mais simples, mas o que foi que eu tentei passar sobre o que foi que eu tentei passar em cada um dos episódios? Muito bem, então situando na história. A webcomic Som On, ela está num momento muito posterior a um background bem sangrento e bem terrível que aconteceu no passado, que foi o início das guerras astrais, onde uma pessoa, ao falecer, já era ali místico, já era mago, chegou no outro mundo, criou 10 poderosíssimas armurais, que eram estruturas criadas com parte de órgãos e almas. E como corria-se há muito tempo no outro plano um mito sobre existe uma divindade poderosa, criador de tudo, essa pessoa então resolveu se autoproclamar o criador de tudo, o soberano de todas essas coisas, e usou as 10 armurais para tocar o terror no mundo astral. Então esse foi o início das guerras astrais, quem aceitava e quem não aceitava. Nesse momento houve a formação do grupo Som On, com apenas 4 jovens. Então eram 2 integrantes do grupo que não vou dizer que achavam que realmente existia um ser todo poderoso, mas eles estavam lutando de um lado, os outros 2 estavam lutando no outro lado contrário, e aí eles perceberam que alguma coisa não estava certa, porque os dois grupos, os dois lados, eles estavam adotando medidas totalmente cruéis. Então, esses jovens simplesmente falaram: não, isso aqui não tem nada com nada, tem coisa estranha na parada, e resolveram simplesmente agir por conta própria. E aí foram os 4 primeiros: Carla, Michael, Mankara e Lara. E aí, o que aconteceu? Essa batalha, essa intensa guerra astral, começou os dois grupos a literalmente perder a mão na coisa, inclusive recrutando quem ainda estava vivo para lutar nos outros planos, e inclusive recrutando crianças jovens, porque eram mais fáceis de acatarem ordens, já que geralmente crianças têm pouca experiência de vida. Então contavam qualquer coisa e simplesmente as crianças iam para lá executar as missões. Então, 2, eles faziam parte lá do grupo que literalmente tinham as armurais como seres extremamente poderosos e bonzinhos, e os outros 2, eles estavam no grupo de que eram contrário às 10 armurais e os viam como sendo grandes vilões. E de fato as 10 armurais eram vilões, pessoal. E aí o que aconteceu? Essa formação desse grupo, Som On, era somente esses 4 integrantes. Ao longo das guerras astrais, outros grupos foram sendo formados: Som An, Som Wen, Som In, Som Un, e literalmente durante essas guerras astrais o pessoal não tinha muita criatividade para nomes. Então basicamente se formou várias designações. Depois mais pessoas, outros jovens também aumentaram ali o grupamento Som On, mas houve um momento em que a Carla, ela foi sequestrada, foi descoberta pela Armurai Magia, descobriu-se quem era um dos integrantes, era a Carla, ela foi sequestrada, e aí o restante dos jovens pensaram em se inscrever no torneio da Arena Astral, onde existiam 3 famosos tesouros, um que era o Espelho da Verdade, outro que era a Fonte da Cura e outro que era a Seta dos Desejos. Bom, o objetivo do grupo era ir atrás da Seta dos Desejos para poder encontrar a Carla. Muita coisa se desenrolou ao longo dessa guerra, ao longo do torneio, mas eis que ocorreu, finalmente chegou ao fim a Guerra Astral, com a destituição daquele humano mentiroso que dizia ser o criador onipotente de todas as coisas, mas que no final não era. E aí termina-se as guerras astrais, os deuses, as entidades, os magos, todo o pessoal do mundo astral resolveu criar escolas no mundo, instituições de ensino, e aí os jovens eles aprendem justamente porque ficou-se com a máxima de que era melhor que as pessoas pensassem por conta própria, ficassem cada vez mais inteligentes. E aí o período passa
Só que no meio disso caiu uma aeronave na Terra onde estava Nori. Nori ele é um dos personagens centrais da webcomic On. Mike e Mankara, que foram dois dos jovens lá do grupamento Suwon, eles cresceram, viraram professores e quando a nave do Nori caiu, o Michael foi lá e resgatou tanto o Nori quanto o Nankin, que são dois extraterrestres, são dois seres de outro planeta que caíram na Terra. Então o Webcomic On, ela gira após esse background que teve. Michael e Mankara agora são adultos, são professores nessas instituições de ensino. Existe um mundo astral muito mais organizado do que era antes e geralmente eles estão em batalhas com outras questões. Então, por isso que no início tem ali muito mais Michael, Mankara, Nori. Mas, enfim, continuando um pouquinho a história, falando do primeiro episódio, falando agora sobre Nori. Então, Nori é um extraterrestre que caiu na Terra, só que é jovem, não gosta de estudar, não gosta de pensar em treino, mas quer literalmente ser, como que eu posso dizer, o Rambo. Só que ele dispersa muito, ele é completamente avoado, ele vive no mundo da lua, não que tenha vindo da lua. Então, esse é o personagem Nori. E aí, o que acontece? Nori, por ter sido resgatado por Michael, e Michael, na história, por ser professor das instituições de ensino vinculados ao mundo astral, literalmente ele está tendo que resolver problemas do tipo bandidinhos de menor escala que surgem, alguns monstros, algumas mutações, coisa de pequeno porte. E o Nori literalmente está ali, está acompanhando, ele vivencia isso. Pincher, e Passim, que são dois seres da guerra astral, vivem no apartamento, então para Nori isso é muito comum e ele pensa assim, poxa, que aventura, que coisa boa, então vou sair também metendo a porrada em geral. Mankara na história também está ali convivendo com eles, não mora no mesmo apartamento. E aí Nori pensou assim, bom, então vou mostrar o meu valor, vou mostrar o meu empenho. E chegou uma mensagem para o celular dele de que 3 bandidos que estavam trabalhando ali com contrabando, eles estariam no armazém e Nori simplesmente vai sem nem saber como é que chega uma mensagem do nada para o celular dele. Então, assim, Nori não tem nenhum contato na polícia, Nori não tem nenhum contato com a agência de espionagem, Nori não tem como que eu posso dizer, nenhum informante dentro do mundo astral. Nori simplesmente estava lá de boa, vivendo a vida dele, aí chega uma mensagem, opa, três contrabandistas vão estar lá e Nori simplesmente vai fazer tocaia. Só que ele dispersa muito, ele está na tocaia e ele está pensando em abelhas, ele está pensando no trabalho da escola, em como é que vai ser chato entregar o trabalho da escola. E chega um momento que ele simplesmente se dispersa de estar vigiando os caras. Só que aí, esse então é Nori. Nori simplesmente está literalmente avoado no mundo da lua, mas quer viver uma grande aventura. Só que, como ele esqueceu o comunicador dele, Nankin, que é o outro extraterrestre que caiu junto com Nori na Terra e foram resgatados por Michael, Nankin vai correndo lá desesperado, tentando sentir a presença de energia de Nori. E Nankin, ele não é um lutador hábil, ele era chefe dos bibliotecários lá no planeta dele. Nori meio que acabou por acidente na nave em que Nankin estava, e aí os dois acabaram caindo na Terra. Nankin, então, o personagem inicial que eu pensei era nesse formato, gente, como eu disse, eu ainda estou aprendendo a desenhar, mas vocês podem ver que muita coisa melhorou. Então, o esboço inicial do personagem era extremamente alto, cabelo azul, extremamente alto também, geralmente de terno marrom. E ao longo do tempo, aos trancos e barrancos aí, eu estou aprendendo a desenhar, melhorando mais, ainda estou aprendendo, ainda estou no processo. E aí, tem aí a melhora de como é que ele está. Mas, nesse primeiro episódio, o foco basicamente é Nori e Nankin, mas muito mais Nori. Nori, ele é avoado, mas ele é extremamente cômico. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler lá, e eu vou ficar muito feliz, vocês vão ver que tem umas piadas completamente sem pé nem cabeça, e que é do tipo, do estilo do personagem mesmo, ele fala umas coisas completamente sem sentido, é do tipo, você está conversando e no meio ele virar e indagar como é que tá, sei lá, a crise de marsupiais em Vênus.
sendo que Vênus nem tem marsupiais. Então é mais ou menos nesse nível. Nori, ele é muito avoado, muito, muito, muito. Mas Nanquim já é a contraparte. Até porque ele era chefe dos bibliotecários, tem a noiva que ele deixou lá no outro planeta. Então Nanquim ele é completamente centrado e tanto ele, quanto Michael, quanto Pincher, quanto Passimi que tentam ali botar um pouco de juízo na cabeça de Nori. Mas o episódio inicial foi focado mais em Nori, com só no finzinho aparecendo os outros personagens, que são os bandidos que ele estava fazendo tocaia. E como disse, Nori dispersa completamente. Michael, na história, Michael, como percebeu que Nori não estava respondendo, mandou uma mensagem. Foi aí que Nori, ao ver a ligação de Michael, pensou, opa, vai dar problema. E aí que ele se ligou que ele estava literalmente numa situação problema ali de tocaia. É aí que ele lembra dos bandidos, que são exatamente esses três aqui. Sendo que um deles é o Tui, que continua na webcomic. Quando eu fiz os três personagens lá no início, eu pensei assim, não, um deles vai continuar posterior, e foi o Tui. Os outros dois, não vou dizer que está em aberto o destino deles, ou o que aconteceu com eles, mas o Tui, literalmente dos três, quando eu fiz, o Tui eu já estava pensando assim, não, ele vai ser a dupla junto com Nori, porque o que acontece? Nori ele tem 14 anos, o Tui nesse episódio ele já era um adulto, mais ou menos ali por volta de 30 e poucos anos, mas como ele morre no meio da batalha, Michael depois vai nos planos astrais tentar trazer os três de volta. Só encontra a alma do Utui e volta ao Utui, só que ele volta num corpo de adolescente. Então aí fica Nori e Utui agora ao longo da história com 14 anos. E gente, aqui mostrando só um pouquinho aqui do lado como é que melhorou o estilo do desenho. Eu estou tentando sempre cada vez aprender mais a desenhar, melhorar na composição das cores, melhorar no jogo de sombra e luz, brilho, técnicas de movimento. Eu estou torcendo que esteja ficando bom. E, bom, galera, esse aí foi o primeiro episódio. Eu estou literalmente aprendendo ainda a fazer os vídeos aqui e tudo mais, para fazer num modelo mais dinâmico, mas pelo menos essa parte de falar um pouquinho sobre esses episódios iniciais, eu vou tentar fazer mais como se fosse um bate-papo, e espero que vocês tenham gostado muito, gente. Ó, galera, quem também tiver interesse dentro aqui do canal, tô com uma sequência de vídeos onde eu tô falando um pouquinho, uma sequência de vídeos história narrada, onde eu falo um pouquinho do background de como é que foram as guerras astrais. Eu gostaria muito de ter um extremo dom no desenho e conseguir desenhar todo o enredo da história, mas infelizmente não dá, eu ainda estou aprendendo a desenhar. Então algumas coisas eu vou tentar fazer tipo narrando mesmo. Então vou desenhando algumas partes, narrando e contando a história. Eu espero que vocês gostem. É só clicar no card Histórias Narradas. E tem também o Torneio da Zoeira, que aí, galera, é só para farmar like mesmo, crescer o canal, ajudar o algoritmo aí a recomendar mais seus vídeos. Estou torcendo aí que vocês gostem, vocês compartilhem e digam aí o que vocês acharam. E, gente, desculpa o vídeo, desculpa a dicção, desculpa o enredo. Esse vídeo foi totalmente no... Como é que eu posso dizer? Não teve nenhum roteiro estruturado. Fui eu falando livre e solto. Então, grande abraço, galera. Um abração. E não esqueça de conferir os outros vídeos que devem estar aparecendo aí depois na edição que eu devo ter feito. Abração, pessoal!